Um dos encontros mais marcantes que nós temos no Evangelho de João é o encontro de Jesus com Nicodemos. Você lembra desse encontro? Nicodemos fica um fariseu que ele fica espantado com a declaração de Jesus de que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. A fé cristã ensina que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho devem experimentar dois nascimentos. Primeiro, nascemos para o mundo natural. E o segundo é o fato de que nascemos para o reino de Deus e recebemos uma vida espiritual, a qual nós chamamos isso de conversão. E isso implica morrer, realmente morrer para o velho homem, para a velha natureza. Parece estranho, mas no cristianismo, morremos para viver, não é mesmo? E pensando em algo, numa reflexão acerca disso, eu lembrei logo das palavras de Lutero, quando ele disse, olha, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabe nadar. Por isso, diariamente, eu tenho que matá-lo. Morrer para si. Morrer para os desejos pecaminosos do coração. Morrer para a vontade de querer ser o próprio Salvador. É sem dúvida uma luta constante. No texto de hoje, eu quero dividir com vocês esse texto em 3 partes. Veremos apenas 3 pontos. Primeiro vai ser a vida em comunhão. O segundo ponto é a justificação pela fé. E o terceiro ponto é como vivem os que foram justificados por Deus. Apenas esses 3 pontos e nós encerramos. Semana passada, nós vimos que o apóstolo Paulo havia subido até Jerusalém. Havia ido até Jerusalém por causa de uma revelação de uma fome que havia chegado. E Paulo sobe com oferta para as igrejas da Judéia. E ao mesmo tempo, o outro propósito da sua ida até Jerusalém é que ele vai expor o evangelho aos apóstolos, aos outros apóstolos que lá estão. E como vimos, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que nesse encontro, os outros apóstolos em nada acrescentaram a sua mensagem, pois o evangelho que era anunciado por Paulo entre os gentios era o mesmo anunciado pelos demais apóstolos. Ao ir até Jerusalém, Paulo defende a liberdade, Paulo defende a missão e Paulo defende a unidade do evangelho, de que judeus e gentios são aceitos por Deus da mesma maneira. Que maneira? Por graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Na continuação do capítulo 2, diferentemente de Paulo ir a Pedro, agora nós temos o inverso. Quem pega a estrada agora é Pedro, e Pedro vai ao encontro de Paulo. Nós não sabemos exatamente quando foi essa viagem, quando foi essa visita de Pedro a Paulo. Mas o que nós sabemos, se você está com a sua Bíblia aberta, lhe convido a abrir na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 11. Versículo de número 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Pedro se dirige até essa cidade, que era uma cidade gentílica, que ficava aproximadamente a 500 quilômetros de distância de Jerusalém.
Naquela época não tinha carro, não tinha avião, então foi uma viagem que levou um bom tempo. E essa cidade era uma importante cidade gentílica. Para vocês terem ideia, era a terceira maior cidade do Império Romano. E é nesse local que nós vemos em Atos que os discípulos de Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos. Olha só. Só que, no nosso texto de hoje, nós vemos os dois maiores líderes da igreja de Jesus em um profundo conflito, em uma profunda discussão, em um momento de tensão. O que será que aconteceu? Será que Pedro mudou a mensagem? Não. Mas segundo Paulo, o apóstolo Pedro não estava andando de acordo com o Evangelho. Pedro conhecia muito bem o Evangelho, ele andou com Jesus, ele recebeu de Jesus, ele foi profundamente tocado pelo Evangelho. Mas como veremos, em algum momento da sua caminhada, ele não andou de acordo com o Evangelho. Será que muitas vezes nós não somos iguais a Pedro? Cremos no Evangelho, ouvimos o Evangelho, recebemos o Evangelho, mas vez por outra tropeçamos em algumas coisas e esquecemos o Evangelho. Assim como Lutero, vez por outras, o velho homem, a velha natureza, quer dar as caras, não é mesmo? Por isso que nós precisamos constantemente ouvir o Evangelho. E o que Paulo vai nos mostrar é que todo cristão não precisa somente ouvir o Evangelho, mas ele deve morrer para viver de acordo com o Evangelho. Não é exatamente essa renúncia que Jesus fala aos seus discípulos? Quem quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É mortificação do eu, é renúncia. Mas talvez a gente pense, o que significa, de fato, viver de acordo com o Evangelho? Primeira resposta de Paulo à nossa pergunta, nós encontramos do versículo 11 até o versículo 14. Eu farei a leitura com os irmãos. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, prestem atenção na tensão que está ocorrendo aqui. Eu enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Não há dúvidas de que Pedro e Paulo são homens convertidos, são homens chamados por Deus, são homens que foram usados poderosamente por Deus. Mas algo aconteceu, ao ponto de, no versículo 11, o apóstolo Paulo dizer que enfrentou um outro apóstolo face a face, frente a frente, por uma atitude condenável que esse apóstolo estava tendo. E para ajudar, para tornar esse momento de tensão ainda maior, no versículo 14, o apóstolo Paulo fala que ele fez isso. De que maneira? Chamou o apóstolo Pedro em particular e corrigiu. Versículo 14, Paulo diz que fez isso na frente de todos. Percebem a tensão que está ocorrendo aqui? Mas qual será a atitude de Pedro que causou tamanha indignação em Paulo? O que poderia levar dois apóstolos de Jesus a essa situação?
De forma simples, resumida, o apóstolo Paulo, no versículo 12, responde essa pergunta. Ele diz: olha, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era basicamente os judaizantes, alguns fariseus, Pedro estava comendo com os gentios. E quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, temendo os judaizantes. O apóstolo Pedro estava visitando igrejas gentílicas, e vamos combinar que certamente não faltou convites para Pedro pregar, mas também para ele participar das refeições com os gentios, não é mesmo? Pedro se portava como gentio, ele estava comendo com os gentios, Pedro se vestia como gentio, tudo estava indo muito bem. Porém, quando vai chegando alguns irmãos da parte de Tiago, o apóstolo Pedro, opa, agora eu tenho que mudar um pouquinho aqui, eu vou me afastar, vou me separar de vocês. E alguns judeus se uniram a essa hipocrisia, essa atitude de Pedro, inclusive Barnabé. Imagina, na cabeça de Pedro, o que aqueles homens poderiam pensar ao vê-lo comendo com gentios. Mas eu pergunto a você, havia algum problema ele comer com gentios? Não, nenhum. Por quê? Pedro, na sua teologia, sabia muito bem que a salvação é pela graça. Não é mais, nunca foi, né? Mas não é pela guarda da lei. Só que isso era um escândalo para os judeus. Isso era algo complexo a eles, que eles não entendiam essa liberdade que aqueles irmãos tinham. O problema que nós encontramos aqui era simplesmente a prática da lei cerimonial. No Antigo Testamento, havia leis de purificação a respeito de alimentos. Em Levítico, se você fazer a leitura de Levítico, você tem diversas leis cerimoniais, onde os judeus não poderiam comer tal comida, tal alimento, pois era considerado impuro. E essas leis de purificação era uma maneira pela qual Deus se mostrava santo e mostrava que pessoas pecadoras não podiam entrar na presença de Deus sem serem antes purificadas. A lei cerimonial apontava para isso. E manter essas leis no Antigo Testamento era uma maneira dos judeus dizerem: olha, eu não posso porque eu pertenço a Deus. Por isso, se você falar até hoje com os judeus, o momento de refeição para eles é algo muito significativo. É algo muito importante, é algo sagrado. Vocês lembram de como os fariseus reagiram quando Jesus se alimentou com os cobradores de impostos e com os pecadores? Eles se escandalizaram, pois para eles o que Jesus estava fazendo era algo impuro. E quando Pedro chega em Antioquia, agora ele está se alimentando com os gentios. Acontece que os gentios comem as comidas que os judeus dizem serem puras. Ao chegar os judeus em Antioquia, quando Pedro vê que eles estão chegando, Pedro simplesmente se afasta daqueles irmãos. Paulo, no versículo 12, diz que Pedro se afasta dos gentios por uma razão. Qual é a razão? Pedro tinha medo dos da circuncisão. Ele teme os judeus e por isso se afasta. Ué, será que eles vão pensar mal de mim, eu me alimentando aqui com esses gentios? Será que depois, no domingo que vem, eles vão voltar na igreja, se eles me verem comendo aqui com pecadores? Mas aqui, como disse Paulo no versículo 14, nós vemos um grande problema.
O problema não é Pedro estar se afastando dos gentios. O problema esse é um problema menor. O problema maior é que Pedro estava se afastando da verdade do Evangelho. Esse é o maior problema. Como assim? Pedro deixou de andar de acordo com o Evangelho? A verdade é que gentios e judeus podem se aproximar de Deus por um único caminho: Jesus Cristo. Pedro sabia que não havia feito nada para ser salvo. Pedro sabia que não era pelo fato dele ser judeu que ele havia sido salvo. Pedro sabia que não era por ele ter seguido algumas regras. Ele sabia muito bem que ele era salvo pela graça de Deus somente. Mas por medo dos judeus, ele esqueceu dessa verdade. E por isso Paulo faz um questionamento a ele. Versículo 14. Pedro, você é judeu, Pedro. Mas você vive como gentio e não como judeu. Portanto, como você quer obrigar agora os gentios a se tornarem judeus? Não era exatamente o que os judaizantes queriam que os gálatas fizessem? Eles haviam vindo de uma vida de libertinagem, entregue aos deuses pagãos, e depois que eles conheceram o Evangelho, esses falsos mestres, esses falsos judaizantes, chegaram nas igrejas da Galácia e disseram: não, você é salvo pela fé, né? Cristo é, mas olha, só Cristo não basta, precisa de mais alguma coisa. Você precisa guardar a lei, você precisa da circuncisão, você precisa cumprir a dieta religiosa. É esses judaizantes que Paulo está combatendo. Acontece que Pedro, nesse seu desvio, Pedro é crente, gente, mas nesse desvio ele está agindo exatamente como os judaizantes. A prova de que Pedro conhecia o Evangelho é que ele não vivia como os judeus. Mas ele estava querendo que os gentios vivessem como os judeus. Se você lembrar do episódio em Atos 10, nós vemos que Deus já havia enviado uma visão para Pedro. Você lembra dessa visão? Para mostrar a ele por que a lei cerimonial havia terminado. A visão é a seguinte: Pedro viu um grande lençol, cheio de animais que o Antigo Testamento considerava impuro. Então veio uma voz e disse: Pedro, mata e come. Pedro, alguém zeloso, alguém muito zeloso pela lei, o que ele respondeu? De modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi alguma coisa impura. Mas a voz lhe diz outra vez: o que Deus purificou, não considere como impuro. O que Deus estava fazendo aqui? Preparando Pedro para um encontro com um gentio chamado Cornélio. E então ele passa a comer com os gentios, porque Deus havia lhe mostrado que ninguém é impuro em Cristo. Pedro entendeu isso. Ele vivia como gentio, comia o que eles estavam comendo, se vestia como eles. E esse é o questionamento de Paulo. Você está vivendo como um gentio. Você não vive como judeu, portanto, como você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Você consegue observar o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está pregando o evangelho a um apóstolo. Pedro estava mais preocupado em agradar os outros do que a Deus. Estava com medo do que iam pensar dele. O apóstolo Paulo chama isso de hipocrisia. Embora Pedro conhecesse o evangelho, ao se recusar a comer com os gentios, a ideia que ele estava transmitindo era: eu não posso comer com vocês. Afinal, por mais que vocês tenham conhecido o evangelho, era como se fosse um crente de segunda categoria. Você já viu alguém assim? Eu vivi um bom tempo dessa maneira.
Eu pensava que era uma categoria inferior, não me sentia nem cristão. Porque tinha uns que eram muito santos, né? E aí, me sentia uma segunda categoria. É isso que Pedro está fazendo. Ele se sente superior aos gentios. Por isso que ele não quer ver ninguém, não quer que as pessoas vejam que ele esteja comendo com os gentios. Meus irmãos, por que Paulo prega outra vez a Pedro? É simples. Paulo está exortando o apóstolo Pedro em amor, porque ele deseja que Pedro viva de acordo com o Evangelho. Não basta apenas crer com o coração e confessar com a boca. É preciso viver de acordo com o Evangelho. Nesse texto, significa que viver a comunhão com todos os irmãos, sejam eles gentios, sejam eles judeus, sejam eles ricos, sejam eles pobres, devemos ter comunhão com todos. Isso é viver o Evangelho. Meus irmãos, uma aplicação nesse primeiro ponto. A comunhão dos santos é algo que todos nós devemos preservar e lutar por ela. Eu sei que nem sempre é fácil. E isso por motivos óbvios, né? Diversidade, pessoas totalmente diferentes uma das outras, pensamentos, ideias, time, posição política. A comunhão não é algo simples, mas é um trabalho árduo. Mas normalmente nós gostamos do quê? De facilidades, não é mesmo? Nós gostamos de andar com pessoas que se parecem com nós, que pensam parecido com nós, que têm os mesmos gostos. Mas a comunhão dos santos deve ser diferente. Na comunhão dos santos nós temos a diversidade de pessoas. Temos a diversidade de idades, de pensamentos. Mas nós temos algo em comum. Fomos alcançados pela beleza e verdade do Evangelho. Isso é maravilhoso. Que o Senhor nos desafie a lutar pela comunhão de todos os santos dessa igreja local. Talvez você pergunte, por que eu devo investir tempo com isso? Por que eu devo me preocupar com aquele que chegou agora? Por que será que eu devo me preocupar com aqueles que já estão? Por que me preocupar em conhecer a todos e ter uma relação mais do que formal? Por quê? Porque Deus, em Cristo, nos chamou para a comunhão eterna com Ele. Porque Deus, em Cristo, nos buscou lá fora e nos trouxe para perto dEle. Porque Deus, em Cristo, veio até nós. Deus nos fez seu povo. Por isso devemos lutar para ter comunhão com os irmãos. Por isso devemos lutar pela comunhão dos santos. Porque no Evangelho não diz respeito a eu. Mas o Evangelho, ele sempre proclama nós. Amém? Seguindo o nosso texto. Os versículos 15 e 16. Nós veremos a justificação pela fé. O apóstolo Paulo ainda está exortando com o Evangelho, apóstolo Pedro. E pela primeira vez na carta aos Gálatas, o que Martinho Lutero chamou de, na época da Reforma, de o artigo mais importante da fé cristã. Paulo vai citar pela primeira vez em Gálatas o que é justificação pela fé. Versículos 15 e 16. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será
justificado. Primeiro, para entendermos a doutrina da justificação pela fé em Gálatas, inicialmente nós temos que olhar dentro do seu contexto imediato, ou seja, dentro dessa discussão que está tendo aqui, dentro desse confronto entre Pedro e Paulo. Vocês lembram do problema? Judeus não se sentam com os gentios para comer, pois eram considerados impuros. Eu citei anteriormente que no Antigo Testamento, você precisava fazer a guarda dessas leis cerimoniais, para entrar em adoração e ser então considerado puro. Por isso, o termo que Paulo utiliza aqui, o termo justificação, nesse texto, é um sinônimo de purificação. Ser justificado é ser purificado para estar na presença de Deus. Pergunto a vocês, por que será que Paulo troca os termos? Por que ele não seguiu na mesma linha? Por que ele não permaneceu com o termo purificados? O que Paulo está fazendo aqui, os irmãos que são advogados do direito, vão saber muito bem disso, que Paulo está utilizando é um termo jurídico. No tribunal, condenar alguém é declarar alguém culpado, mas justificar significa declarar alguém justo, significa declarar alguém inocente, significa declarar alguém sem culpa. Na Bíblia, justificar aponta para o ato imerecido de Deus, de trazer o pecador diante de si, e não apenas declará-lo inocente, mas aceitá-lo em sua presença como se ele fosse justo. Você se alegra com isso? Saber que Deus não lhe vê mais culpado, mas justificado diante dele, não pelas suas obras, mas pela obra perfeita de Cristo. Olhando o contexto de Gálatas, o que Paulo está dizendo é: os gentios não precisam comer algo, ou se abster de alguma comida para eles serem aceitos por Deus. Mas eles são aceitos pela graça de Deus somente. Meu irmão, você não é aceito porque você é bonzinho. Você não é aceito porque você pratica boas obras. Você é aceito pela graça de Deus. Não há mérito nosso. Somos aceitos unicamente pela obra perfeita de Cristo Jesus. A doutrina da justificação pela fé é uma doutrina central no cristianismo. Ao ponto de, no versículo 16, se você observar, essa doutrina é mencionada por Paulo, sabe quantas vezes? Num único versículo. Paulo menciona justificação pela fé 3 vezes. Será que Paulo estava dando ênfase a essa doutrina? Mas se você olhar um pouquinho mais, você verá que também por 3 vezes Paulo utiliza a expressão prática da lei. Por que Paulo faz isso? São 2 caminhos, 2 formas pelas quais o homem imagina ter salvação. Os judaizantes imaginavam que pela sua própria prática da lei, eles conseguiriam ter acesso, eles conquistariam o acesso à presença de Deus, às bênçãos de Deus. Basta a gente guardar a lei, e então nós seremos aceitos por Deus. Será que muitas pessoas, muitos pastores não têm feito a mesma coisa? Se você pagar o preço, se você fazer campanha tal, se você fizer isso, então você vai ser aceito por Deus. As bênçãos do Senhor vão correr atrás de você.
Por 3 vezes Paulo diz: isso não é possível. Pelas obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está fazendo aqui é: ei, vocês querem falar tanto de lei? Então beleza. Olha para o que o salmista Davi escreveu. Paulo está fazendo citação do Salmo 143 de Davi. Davi se encontrava numa situação de pecado e necessitava da salvação de Deus. E na época, no Antigo Testamento, Davi sabia que a salvação era pela graça de Deus somente. Ao citar esse salmo, Paulo mostra a resposta final de Deus à oração de Davi, que vem por meio de Cristo Jesus. De que nenhum homem pode se achegar até Deus através da prática da lei. Ninguém pode se acertar com Deus obedecendo a lei. Meus irmãos, é exatamente isso que distingue o cristianismo das outras religiões. Todas as outras religiões tentam alcançar o favor de Deus por meio de esforço humano. Até as que se dizem cristãs. Muitas. Mas como nós vimos no início da série, qualquer evangelho anunciado diferente desse que nós encontramos nas Escrituras, qualquer evangelho diferente desse do evangelho da graça, Paulo diz que é um evangelho maldito. Em vez de salvar, traz condenação. As outras religiões buscam o favor de Deus por meio de um esforço próprio, esforço humano. Carregam fardos pesados. Mas qual é a alternativa para isso? Por 3 vezes Paulo enfatiza para a gente não esquecer. E que você também não esqueça. É pela fé em Jesus Cristo. Amém. Rapidamente, uma aplicação a esses 2 versículos. A justificação pela fé é a maior necessidade do homem. Como eu disse, nós somos incapazes de nos tornarmos justos pela prática da lei. As nossas obras não podem nos justificar diante de Deus. Por isso, não tente fazer isso. É por isso que a justificação é a maior necessidade do ser humano. É a maior necessidade minha. É a maior necessidade sua. Como escreveu o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: a maior necessidade do homem não é a saúde, não é o prazer, não é a riqueza ou o poder, mas a salvação. A maior tragédia do homem não é a pobreza, não é a doença, não é a morte, mas é estar separado de Deus sob a sua ira. O pecado é a maior tragédia do homem. O pecado, ele é pior do que a fome, pior do que a pobreza, pior do que a doença, e acredite, é pior do que a morte. Porque todos esses males juntos não podem separar o homem de Deus. Mas o pecado separa. Por isso que nós precisamos ser justificados. Por isso que a justificação pela fé é algo tão central ao cristianismo. Porque nós não conseguimos justificar a nós mesmos. Precisamos de Cristo. Terceiro ponto, então, sabendo dessa justificação, como nós que fomos alcançados por ela, como nós vivemos. Versículos 17 a 21 nos responde isso. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei,
a fim de viver para Deus. E esse versículo, que você memorize, grave, guarde ele. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Nos dirigindo para o final. Primeiro, o apóstolo Paulo fala da comunhão, depois ele fala da justificação e agora como vivem aqueles que foram justificados por Deus. Nesses versos, Paulo continua fazendo o seu discurso diante de todos, diante de Pedro. Mas agora o que ele tem em mente é os judaizantes. Ele lembra outra vez dos judaizantes que queriam perverter a mensagem do Evangelho. Simplesmente porque aqueles judaizantes tinham algumas objeções, tinham algumas contrariedades à doutrina da justificação pela fé. E Paulo já faz questão de adiantar essa objeção fazendo uma pergunta, que nós vemos no versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será então que Cristo é o ministro do pecado? Os judaizantes estavam dizendo que a doutrina da justificação pela fé era furada. Simplesmente porque essa doutrina, segundo eles, ela suporta o pecado. Ela fortalece o pecado. Porque se eu não preciso fazer nada para conquistar a minha salvação, então convenhamos, eu posso viver a vida do jeito que eu quero, não é mesmo? Muitos pensam dessa forma. Ou vivem de forma libertina, porque acham que são salvos, isso é hipergraça, então pode viver de qualquer maneira. Mas outros vivem achando que podem sempre dar um jeitinho a Deus, que podem fazer algo por merecer, para conquistar a sua salvação. Paulo está dizendo que não é assim. Paulo está refutando esses falsos mestres, mostrando que se a tese deles fosse verdadeira, se o que eles estivessem pregando aos Gálatas fosse de fato verdade, então Cristo seria o ministro do pecado. Se vocês tivessem razão naquilo que vocês dizem, quem que seria aquele que conivente com o pecado? Cristo. Mas Paulo está dizendo, de modo algum. No versículo 18 ele diz, se reconstruo o que destruí, provo que sou um transgressor. Qual é a lógica de Paulo? É que se alguém diz ser alcançado pela graça de Deus, mas não tem uma vida transformada pela mesma graça, provavelmente não foi o Evangelho que essa pessoa conheceu. É isso que Paulo está dizendo. Se alguém diz ter conhecido e ter sido alcançado pelo Evangelho, mas vive nas mesmas práticas, na mesma vida, então é muito provável que você tenha conhecido um outro Evangelho. Mas se alguém diz que eu fui alcançado pelo Evangelho, eu entendo o Evangelho, Jesus é meu Salvador, mas é algo somente na mente, é algo somente nos lábios, não desceu ao coração. Por isso nós precisamos de uma boa ortodoxia, a crença correta, a teologia correta, mas nós precisamos também de uma boa ortopraxia, nós precisamos colocar isso em prática.
Não há como separar. Não há como, aqui eu sou crente. Mas de segunda a sexta, eu vivo a minha vida como se tudo dependesse de mim. Isso é um afastamento do Evangelho. Segundo Paulo, quando nós somos alcançados pela graça verdadeira, nós vivemos uma experiência semelhante à de Cristo e com Cristo. Nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. É por isso que ele diz no versículo 19: pois por meio da lei eu morri para a lei. Ou seja, a lei simplesmente mostrou os meus pecados, a lei mostrou as minhas condenações. Mas aqui surge uma dúvida: como alguém pode morrer para a lei mediante a própria lei? Devemos lembrar que a lei não pode salvar. A lei, ela é justa. A lei, ela é boa. Mas qualquer um que não cumprisse as exigências da lei, as exigências que Deus exigia, estariam justamente condenados. Totalmente justo, não é mesmo? A lei está ali, você precisa cumpri-la. Se você não cumpriu, você vai ter que sofrer as consequências. Há injustiça nisso? Totalmente justo. Mas a lei, ela serve simplesmente para mostrar a nossa incapacidade de nos salvar. Ela não tem poder de salvar. Ela mostra o dedo e aponta para você: você não pode se salvar querendo guardar a lei. Você precisa de alguém perfeito que cumpriu toda a lei. Cristo. Paulo está dizendo: eu morri para aquelas condenações. Eu morri para a lei. Agora a lei não pode mais me condenar. Mas por que Paulo morreu para a lei? Porque ele responde. A parte B do versículo 19 ele diz: a fim de viver para Deus. Paulo está dizendo: eu fui salvo pela morte de Cristo na cruz. Ele morreu em meu lugar, mas eu também morri com Ele. Eu morri para a condenação do pecado, eu morri para mim mesmo, eu morri para a ideia de ser o meu próprio Salvador, eu morri para a escravidão dos meus desejos pecaminosos do meu coração. Mas eu ressuscitei, eu recebi uma nova vida, e portanto agora eu não vivo mais para a lei, mas eu vivo para Cristo. Você também vive dessa maneira? O que é de fato morrer para viver? Versículo 20, um dos versículos mais fortes que nós temos nas Escrituras, nos responde isso. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não é Paulo que vive, já não é o Adrian que vive, mas agora Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo morreu, mas recebeu nova vida. E parece que nós temos aqui uma aparente contradição, não é mesmo? Pois o verso diz: olha, Cristo vive em mim. Mas na continuação, Paulo segue dizendo: mas a vida que agora vivo no corpo. Afinal, quem vive? Paulo ou Cristo? Os dois. Porque Cristo é a fonte da nova vida de Paulo. Cristo é quem impulsiona a vida de Paulo para a glória de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Você não vive sozinho.
Cristo vive em você. E o desejo é que a cada dia você se torne mais semelhante a Ele. Sendo assim, Paulo encerra o capítulo dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se eu posso conquistar minha salvação, se eu posso me apresentar diante de Deus com as minhas obras, então Cristo morreu inutilmente. Mas o apóstolo Paulo tinha certeza que se não fosse pela graça de Deus, ele ainda seria um fariseu condenado, aquele perseguidor de cristãos. Por isso ele diz: eu nunca irei anular a graça de Deus, pois só ela teve o poder de transformar o coração de um perseguidor para um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Ou você acha que homem algum pode fazer isso? Morrer para viver é saber que Deus nos dá uma nova vida. Não mais para viver segundo os nossos desejos, mas para viver segundo Ele, agradar a Ele. Isso significa que eu e você devemos abandonar o trono do nosso coração. Não é você quem manda. Mas quem deve estar no trono do meu e do seu coração deve ser Cristo somente. Porque agora não vive mais eu. Cristo vive em mim. Lembrem-se, se vocês morreram para a lei, então morreram para o velho homem. Vocês ganharam vida, vida em Cristo, vida em abundância. Encerrando. Eu sei que por vezes o velho homem quer dar as caras. A velha natureza quer aparecer, não é mesmo? Volte e meia, o nosso coração precisa de um alinhamento. Precisa de uma geometria. Eu pergunto, será que esse tema, será que a justificação pela fé é algo que nós precisamos ouvir constantemente? Mesmo tendo crentes de anos de igreja, será que nós precisamos ouvir? Pedro, o apóstolo de Jesus, precisava. Provavelmente eu e você também precisamos. Que a verdade do Evangelho seja lembrada. E que em resposta, você lute pela comunhão dos santos. Que a verdade do Evangelho esteja tocando o seu coração. E que em resposta a isso, você viva como alguém que foi aceito graciosamente por Deus. Que você viva lembrando que você foi justificado por Ele. Que o preço, a dívida, foi paga por Cristo. Que o Evangelho lembre que na cruz do Calvário, Jesus se entregando naquela cruz, foi para mim e para a sua salvação. E em resposta a Ele, que você morra para si mesmo. E se entregue totalmente aos braços de Jesus, para uma nova vida que Ele tem para você. Antes nós estávamos sob o jugo da lei, mas agora em Cristo, nós fomos feitos livres. Finalizo com uma frase de Paulo. Portanto, agora que nós fomos feitos livres, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Isso é vida. Isso é vida verdadeira. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos ouvir a Tua palavra. Assim como Pedro, nós constantemente precisamos ouvir o Evangelho. Porque volta e meia o velho homem quer aparecer.
A velha natureza quer falar mais alto. Mas, Senhor, não tem como nos achegarmos diante de Ti pelos nossos méritos. Só podemos nos aproximar do Senhor pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício perfeito de Cristo, que nos ligou outra vez com o Pai. E agora nós fomos feitos justos, a saber, não há nenhuma condenação mais. Isso é graça, isso é amor do Senhor. Nos ensina a viver as verdades do Evangelho. Não deixe que em momento algum nós venhamos a nos afastar do Evangelho, mas que possamos seguir firmes. E se um dia, porventura, nós não estivermos andando de acordo com o Evangelho, que irmãos, que pessoas que amem a Jesus, se acheguem diante de nós e tenham a coragem de dizer: ei, volta para o Evangelho, vamos andar juntos, você não está sozinho. Possamos te louvar, Senhor, em todos os momentos. E agora nós queremos levantar as nossas vozes para cantar o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é amoroso. E eu convido os irmãos, vamos ficar de pé.